O Bayern de Munique não foi só o campeão da Champions, ele foi o melhor campeão da Champions dos últimos anos. Dessa década, talvez a gente possa afirmar com segurança. Bom, peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e vamos bater papo aqui sobre Bayern de Munique 1, Paris Saint-Germain 0. Incontestável, se a gente olhar a campanha, o Bayern de Munique teve 100% de aproveitamento. O Bayern de Munique teve uma média superior a 4 gols por jogo. O Bayern de Munique teve um artilheiro da competição com 15 gols, que foi o Lewandowski. O Bayern de Munique aplicou pelo menos 3 goleadas impressionantes. 7 no Tottenham, atual vice-campeão, então atual vice-campeão, na casa do Tottenham. Um 6-0 no Estrela Vermelha, um 8-2 no Barcelona em 90 minutos nas quartas de final. Então isso tudo, todos esses dados já mostram como foi incrível esse Bayern de Munique e como foi altamente merecida a conquista. Hoje, em termos coletivos, a gente não encontra um time no mundo jogando como o Bayern de Munique. E aí você tem outros aspectos, né? Coletivamente um time muito forte, fisicamente um time muito bem preparado. E olha que nós tivemos uma pandemia no meio da temporada que provocou uma parada, uma inatividade muito longa para jogadores de futebol acostumados a ficar 30 dias de férias no máximo. Então esse destreinamento era algo muito temido, mas ele não parece ter sido muito sentido no Bayern de Munique. Era impressionante na própria final contra o Paris Saint-Germain, por exemplo, como a gente via o Bayern de Munique inteiro correndo, jogadores dando carrinho e marcando como se fosse o primeiro minuto de jogo, e do lado do Paris Saint-Germain, o time abrindo o bico, o time claramente sentindo no aspecto físico. A falta de ritmo de competição ela pode ter pesado. O campeonato alemão voltou com o Bayern ganhando todos os jogos. O campeonato francês, das principais ligas europeias, foi o único campeonato interrompido mesmo, com o seu desfecho antecipado. O campeonato foi abreviado com a pandemia, o Paris Saint-Germain foi decretado campeão naquela altura onde estava o campeonato. Todas as rodadas não foram disputadas. Então isso pode ter tido peso diante de um Bayern que estava numa pegada impressionante. A mesma pegada que ele estava antes da pandemia, antes do início da pandemia, porque infelizmente ela ainda não terminou, nesse 23 de agosto de 2020, foi a mesma pegada que a gente viu no retorno. O Bayern de Munique ganhou não só todos os jogos da Champions, ele ganhou todos os jogos no retorno do futebol, todos. Os jogos da fase final da Copa da Alemanha, todos os jogos da Bundesliga, o amistoso com o Olympique de Marseille e as vitórias na Champions, contra Chelsea, Barcelona, Lyon e a final contra o Paris Saint-Germain. Assim, o Bayern de Munique triturou todo mundo que passou pela frente, o Bayern de Munique triturou alguns conceitos que a gente tem também sobre troca de técnico. Eu não consigo, não tem como eu não transportar para o que aconteceu no Brasil. A gente tem 3 exemplos recentes de técnicos que chegaram e em tão pouco tempo deram resultados impressionantes. O Jorge Jesus chega no Flamengo e em 5 meses ganha tudo, praticamente, só faltou o Mundial. O Sampaoli no primeiro ano no Brasil fez o Santos vice-campeão brasileiro com um orçamento limitadíssimo. O Hansi Flick chega quase na metade da temporada ao Bayern em novembro e provoca essa transformação. Então eu não estou pregando aqui que o melhor caminho é esse. Você interrompe o trabalho no meio, traz outro treinador e sempre vai dar certo e vai ganhar tudo. É claro que não. Agora, há casos e casos. Não existe uma fórmula única e pronta para todas as situações. Pregar que nenhum trabalho pode ser interrompido, eu acho que é muita pretensão, sem que a gente conheça bastidores, sem que a gente conheça as realidades individuais de cada situação. E também achar que qualquer troca de técnico pura e simples, por qualquer sequência de resultados vai funcionar, a gente tem exemplos práticos de que nem sempre funciona. Às vezes tem um impacto instantâneo do primeiro momento, mas isso nem sempre se confirma no médio prazo, no longo prazo, enfim. Bom, o Paris Saint-Germain, ele na final contra o Bayern teve muita dificuldade para atacar. Era um Paris Saint-Germain que muitas vezes marcava com linhas muito baixas, dava um espaço enorme ao meio-campo do Bayern de Munique. O Thiago Alcântara e o Goretzka tiveram muito espaço e, aliás, é preciso registrar a partidaça que fez o Thiago Alcântara com quase 90% de aproveitamento de passes, armando, desarmando e ditando o ritmo do jogo. Para mim foi o melhor em campo, numa final onde a gente esperava ver o Neymar roubando o protagonismo, Lewandowski ampliando a sua saga goleadora e até superando o Cristiano Ronaldo como artilheiro de uma única edição de Champions, né? Como maior artilheiro de uma única edição. Isso não aconteceu. A gente viu o Thiago brilhar, fez uma partidaça no jogo que pode ter sido o da despedida dele, né? Fala-se muito aí de um interesse do Liverpool. Então o Paris Saint-Germain teve muitas dificuldades para atacar, o Neymar acabava sendo acionado com pouco espaço, de costas para a marcação, tentando alguma coisa, Neymar
Mbappé e Di Maria não foram municiados da maneira como deveriam. O meio-campo do Paris Saint-Germain, que na semifinal contra o Leipzig funcionou com Paredes e Ander Herrera matando a saída de bola com o Sabitzer, com o Laimer, travando o Leipzig e com isso essa bola chegando na marcação-pressão com mais intensidade para os atacantes, isso a gente não conseguiu ver hoje. O Paris Saint-Germain teve essa dificuldade no aspecto tático, teve a dificuldade física que destaquei aqui de um time que morreu cedo no segundo tempo e a dificuldade de mentalidade, porque aí convenhamos, né? Num determinado momento do jogo a gente via o Paredes perder a cabeça, o Neymar errando domínios e passes simples que ele não costuma errar, o Verratti entrou muito pilhado, a gente via o Paris Saint-Germain com pouco controle de uma situação, falo do controle emocional, de uma situação que estava escapando dos dedos. Do outro lado, um time frio, acostumado a decisões, muito sólido e muito consciente do que faria. E do outro, um Paris Saint-Germain que sofreu demais para tentar se religar, se reconectar no jogo depois do gol do Coman aos 14 minutos. E que história do Coman, né, que foi a única peça alterada em relação aos últimos jogos pelo Hans Flick. O Perisic ficou no banco e o Coman acaba fazendo o gol da vitória do título do Bayern de Munique no segundo tempo. E aí quando eu falo no início do vídeo que talvez nós não tenhamos tido nos últimos anos um campeão à altura do Bayern. Bom, na questão da trajetória, nenhum deles foi campeão 100%, nem o Liverpool da temporada passada do Klopp, que era encantador, mas que teve que virar um 3-0 para o Barcelona na semifinal, nem mesmo o Real Madrid, que nos seus 3 títulos, em alguns, precisou ali de sofrimento, de pênaltis, de gol no minuto 90 e tal. Talvez o Barcelona do Guardiola, campeão de 2009, campeão de 2011, tenha sido o último time histórico, né, com um legado técnico, com um legado tático, o último time assim grande, avassalador, né, dos campeões de Champions. Não foi o Chelsea que ganhou do Bayern de Munique, acho que nenhum desses que eu citei, a não ser o Barcelona do Guardiola, pode se igualar ao nível do que fez o Bayern de Munique. Foi muito grande o que fez o Bayern de Munique. Você ganhar uma competição do nível da Champions, dando desconto que foram 2 jogos a menos que o normal, porque as quartas de final não tiveram partidas de volta e as semifinais também não. Mas mesmo assim, ganhar uma Champions com 100% de aproveitamento é algo quase que inimaginável, quase que surreal. É muito difícil que essa história se repita e que a gente tenha outro time chegando nesse mesmo nível, nesse mesmo estágio. Então o que fez o Bayern de Munique é enorme e o que fez o Lewandowski é enorme. No vídeo de ontem eu tratava aqui da discussão sobre Neymar, se esse jogo poderia credenciar o Neymar a ser o melhor do mundo. Pelo que ele fez em campo hoje, não. Né? E pelo que fez no todo da temporada, mesmo tendo jogado menos jogos, mas assim, não dá mesmo para comparar com o que fez o Lewandowski. Eu, inclusive, disse no vídeo ontem que mesmo com o Neymar fazendo gol e ganhando a final, eu não acreditava que esse título fosse escapar do Lewandowski. Agora tenho absoluto, quase que certeza, quase que convicção de que o The Best, o prêmio da FIFA, vai para o Lewandowski, o cara que foi artilheiro da Champions, o cara com quase 60 gols, ganhou todas as competições que disputou, assim, né? Cristiano Ronaldo não chegou longe na Champions, Messi chegou um pouquinho mais, mas passou uma temporada zerado, o Messi não ganhou nenhum título, o Kevin De Bruyne não levou o Manchester City ao degrau europeu onde esse clube tenta estar, né? Ele se preparou e investiu para isso. Então assim, para mim, qualquer resultado, e fico muito confortável porque, repito, disse isso ontem no vídeo de ontem, mesmo entendendo o fato de se cogitar o Neymar, eu lancei uma provocação aqui, por que não imaginar que o Neymar, campeão da Champions e protagonista da decisão, possa ser lembrado? Mas mesmo com esse cenário, eu já disse no vídeo ontem que achava muito difícil tirarem esse título do Lewandowski. Agora então não tem jeito. O Bayern foi um justíssimo campeão de Champions. Ninguém jogou coletivamente no nível desse Bayern. Vou dizer que a Atalanta foi um time que coletivamente chamou a atenção, mas não nesse nível, mais próximo. E com o fato de ter um investimento muito menor, de ter jogadores muito menos badalados. Mas nada se viu no tamanho do que fez o Bayern. E nada se viu na temporada no tamanho do que fez o Lewandowski. Então acho que no fim do ano, né, na coroação do The Best, nós teremos a confirmação da justiça. Né? Ganhou a Champions o melhor time e deve ganhar o The Best, o melhor jogador do mundo. Dessa vez, a hegemonia, o domínio da dupla Messi e Cristiano Ronaldo será quebrado sem asterisco, porque o título do Modric foi bem discutível.
Esse do Lewandowski não será, será altamente justo. O que você achou da final? Neymar decepcionou? O Bayern realmente é o melhor campeão de Champions dos últimos anos? Vai deixando o comentário, eu estou sempre lendo o que a galera tá mandando por aqui. Valeu? Tamo junto, pessoal. E só para explicar, né? Onde eu tô para fechar? Eu tô no Allianz Parque, onde eu narrei o jogo para o evento da Heineken, o Drive-In. Foi muito legal, uma transmissão exclusiva. O Formiga teve comigo nessa, então não é o nosso cenário, por isso está tudo diferente aqui, tá bom? Abraço, pessoal.